Percebendo que o seu fim se aproximava, Jesus foi para o jardim do Getsemane falar com o Pai. E ele não quis ir sozinho. Ele levou os seus 3 discípulos mais chegados. Mas ao invés deles orarem com Jesus, assim como Jesus pediu que eles fizessem, eles dormiram. Eles estavam cansados demais para acompanhar Jesus naquele momento, em oração. Isso nos ensina que muitas vezes, em momentos cruciais, em momentos decisivos na nossa vida, em que estaremos com o nosso emocional muitas vezes submergidos em sentimentos como medo, insegurança, tristeza, nesses momentos decisivos, muitas vezes, as pessoas queridas não conseguirão nos acompanhar. E será somente a gente e Deus. Mas eu quero te dizer que Deus é suficiente. O Pai é suficiente para acalmar as tempestades que possam estar dentro de nós. Quanto mais Jesus se angustiava, mais ele intensificava as orações dele. É isso que nós precisamos fazer. Nos submetemos ao Pai e intensificarmos as nossas orações. Eu não sei muitas vezes qual é o seu jardim do Getsemane. Pode ser que você esteja passando por uma crise nas suas finanças, uma crise na sua saúde. Talvez você tenha recebido um diagnóstico desfavorável. Mas saiba que nenhum diagnóstico é uma sentença. A última palavra é de Deus. Talvez você esteja com uma crise no seu casamento. Eu não sei qual situação você tem vivido. Mas se Deus trouxe essa palavra para o meu coração, é porque ela vai ser bênção na vida de alguém que esteja passando por um momento decisivo. Ou talvez venha passar por isso. E nós podemos aprender com Jesus que a nossa dor não significa ausência de Deus. Muito pelo contrário. No jardim do Getsemane, o Senhor se fazia presente, o Pai se fazia presente, os anjos do Senhor, enquanto Jesus orava, o anjo descia e o fortalecia. Então, no meio dos nossos vales de dor, nós somos cuidados pelo Senhor. O Senhor não nos tira da nossa dor, mas Ele nos capacita a lidar com ela, e Ele usa a dor para nos preparar para algo maior que nos espera. Porque assim como a cruz não foi o fim de Jesus, essa situação que você está vivendo também não será o seu fim. E eu quero te dizer que, naquele momento em que Jesus se angustiava, intensificava as suas orações, ainda assim, ele experimentou de uma emoção tão forte que causou um fenômeno raríssimo, que é a hematidrose. O suor dele começou a se misturar com o sangue. Ele literalmente suou sangue, grandes gotas de sangue. Isso significa que emoções fortíssimas estavam dentro de Jesus naquele momento. E como nós falamos naquela mensagem, condutores ou conduzidos pelas emoções, muitas vezes nós enfrentaremos, emoções difíceis, emoções consideradas como negativas. Isso não é sinal de fraqueza, porque se fosse, Jesus não teria as experimentado. Mas o que ele nos ensinou é que, enquanto seres humanos, nós passaremos por esses momentos em que nos sentiremos abatidos, mas nunca seremos destruídos. Porque, à medida em que a angústia nos sufoca, nós podemos nos derramar diante do Pai, sem máscaras, colocarmos a nossa dor diante do Pai, e o Pai traz o alívio, porque negar a dor é impossibilitar a chegada da cura. Por isso, nós não precisamos mentir para o Pai, nós podemos colocar diante dele toda a nossa angústia. Não precisamos vestir aquela fantasia de Mulher Maravilha, de Superman, como se nós fôssemos intocáveis, como se nada nos atingisse, porque isso não é verdade. E muitas pessoas adoecem querendo manter, aquele sorriso falso que muitas vezes está em fotografias das redes sociais. Mas a vida não é somente aquele retrato. Na vida nós oscilamos muitas vezes, nós passamos por altos e baixos, nós passamos por momentos difíceis, momentos decisivos. Nós precisamos apresentar as nossas emoções diante do Pai e pedir a Ele: Senhor, me capacita a lidar com esse meu emocional, me capacita a tomar as decisões, que não sejam os meus sentimentos a me conduzirem, mas que seja o Teu Santo Espírito em mim. Seja feita, Deus, a Tua vontade, não a minha. Eu preciso, Pai, me aproximar de Ti para que eu tenha clareza na minha mente. E a oração tem esse poder. Nós já conversamos em uma mensagem que fala uma coisa é necessária, em que falamos o poder da oração. Quando nós oramos, nós somos acalmados. Áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela tomada de decisão, elas são clarificadas, elas são oxigenadas e nós conseguimos enxergar melhor as situações. Neurotransmissores de bem-estar são também liberados e nós ficamos realmente mais relaxados, mais tranquilos, mais capazes de seguir o propósito para o qual Deus nos chamou. O mais importante não é a situação que você está vivendo, mas é a decisão que você toma, verdade?
Somente aqueles que se permitem chorar é que experimentam o consolo de Deus. Somente aqueles que verdadeiramente se colocam diante do Pai é que são fortalecidos por Ele. Aqueles que reconhecem a sua fraqueza, aqueles que se despem de toda máscara, de toda fantasia, são sinceros diante do Senhor, é que recebem dele o renovo das forças. Há pessoas que muitas vezes perdem até seus entes queridos e se negam a passar por um processo de luto. Como se fosse pecado, né? Você sentir tristeza diante da perda de alguém. Porque apesar dessa pessoa estar bem, você acreditar que essa pessoa muitas vezes está com o Senhor, você chora por você, que ficou empobrecido diante da perda daquele ente querido, não pelo outro. Isso não é egoísmo, porque você não está tentando manter aquela pessoa. Você muitas vezes não gostaria que aquela pessoa ficasse doente, sofrendo dor, sabe, com você ali do lado, não. Mas você reconhece que aquela pessoa faz falta para você. E que há tanta coisa que você gostaria de continuar dividindo com essa pessoa e você não pode mais. E Jesus passou ali pelo seu processo de luto. Porque, veja aqui, ele estava renunciando à sua própria vida. E o luto, muitas vezes, tem o luto em que nós não temos, né, é diante de uma perda da qual não temos interferência, e teve ali uma perda voluntária, que é a renúncia. E Jesus estava renunciando à sua vida por amor a nós, por submissão à vontade do Pai. E se ele não tivesse passado por isso, com a ajuda do Pai naquele momento, ele não teria saído tão resoluto, tão completo, ao ponto de ter seguido para o Calvário como um cordeiro mudo. E ele foi para o Calvário como um cordeiro mudo, porque tudo que tinha que ser falado, tudo que tinha que ser resolvido, foi resolvido ali no jardim do Getsemane, diante do Pai, em oração. Jesus estava tão resoluto que ele passou pelo teste final da traição de Judas e o chamou de amigo. Ele não se recusou a ir com os guardas. Ele não deu comando aos anjos para fazer alguma coisa, não. Ele já tinha resolvido seguir o propósito inicial que o Pai havia combinado com ele, o Calvário, para nos salvar. Veja que quando os guardas perguntam se ele era Jesus, e ele diz, eu sou, no nome de Deus. E quando ele fala isso, aquele grande destacamento de soldados, e eram muitos oficiais, sabe, que foram prender Jesus. Eles caem por terra como um efeito dominó e desmaiam. Olha o poder de Jesus, veja se ele poderia ou não ter desistido, mas ele não desistiu. Ele permaneceu sendo quem ele era, ele permaneceu firme no propósito. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. Aprenda essas 4 lições de Getsemane. Quando a angústia vier, quanto mais ela vier, mais intensifica a sua oração, mais se submeta à vontade do Pai, porque Ele sabe o amanhã e Ele sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida. Mas persevere no propósito para o qual Deus te chamou, os sonhos que Ele colocou no seu coração. Persevere, querido. Persevere, querida. Não desista e não negue a sua dor. Não negue. Não minta diante das emoções que estão diante de você, mas as conduza ao invés de ser conduzido. Questione o poder que elas têm de conduzir você e deixe o Espírito Santo de Deus te direcionar qual caminho você deve, qual decisão você deve tomar, qual caminho você deve trilhar. E se ele falar, vá para a cruz, vá, querido, siga-te. Sabe por quê? Porque na vida de Jesus, a cruz antecedeu a vitória sobre a morte. Ao nome de Jesus foi dado o poder nos céus e embaixo na terra. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Não há nenhum nome que tenha o poder do nome de Jesus. E assim como foi na vida dele, se permanecermos fiéis, também experimentaremos a vitória que o Senhor tem nas nossas vidas. O nosso Calvário não será o fim, mas será o momento em que Deus ressuscitará os mais lindos sonhos que Ele tem para a nossa vida. E nós veremos que nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então confie no Senhor, aguenta firme e aprenda as lições do Getsemane e pratique-as em nome de Jesus, e o Senhor te dará a vitória para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus, por essa palavra. O Senhor sabe como muitas vezes é difícil para mim encontrar tempo para gravar, editar essas mensagens, mas eu faço com muita alegria de compartilhar o Teu amor. Enquanto o Senhor me der sementes para semear, Deus, eu vou semeá-las. E eu sei, Deus, que o tempo que eu estou gastando aqui não é em vão, porque há pessoas que serão abençoadas para a glória do Teu nome com essa mensagem, serão fortalecidas pelo Senhor. E eu te agradeço por isso. Que cada uma delas sinta o Teu abraço nesse momento, meu Deus. Que elas não desistam do propósito para o qual o Senhor as chamou, que elas conservem a sua essência no Senhor, meu Pai. Que elas não fiquem desanimadas ao perceber que muitas vezes é só elas e o Senhor.
porque as pessoas queridas não conseguiram acompanhá-las, como os amigos de Jesus ali dormiram, mas que elas possam entender e glorificar, porque o Senhor as fortaleceu para estar acordadas espiritualmente, ainda que aqueles que ao seu redor estejam dormindo. E o Senhor também não dorme, e o Senhor ouve a oração dessa pessoa que está orando nesse momento, e o Senhor envia o seu consolo. Oh Deus, e muitas vezes ela não encontra pessoas com empatia diante da dor dela. O Senhor tem, porque o Senhor sabe tudo que ela está passando, porque o teu Filho amado Jesus Cristo, o autor da vida, entrou em sua própria história. A palavra tornou-se carne. Ele também nasceu, ele também teve lágrimas, provações, ele também teve um direito a uma escolha. Jesus prostou-se nas encruzilhadas da vida e da morte e escolheu a própria morte, porque significava a nossa vida. E que possamos também, Senhor, morrer para nós mesmos, para que verdadeiramente o Senhor viva em nós e verdadeiramente, Deus, o teu propósito se cumpra nas nossas vidas, porque os teus sonhos são muito maiores do que os nossos. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nos fortaleça, envia o teu fortalecimento para as nossas vidas e nos direcione na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.